Parece que sabem que eu estou ocupada e me ligam. Que delícia! Chegando um monte de gente aqui. Boa noite, pessoal. Estamos já aqui conectados, esperando por todos vocês. Eu estou dando aqui 2 minutinhos para que todo mundo vá entrando. Nossa, mas que sexta-feira muito, muito, muito especial nós vamos ter por aqui. Aliás, não tem nada mais rico e grandioso do que a gente poder... Boa noite, Vitor! Boa noite, a gente Vitor. Poder ter essa oportunidade, essa troca com vocês. Eu sou Daniela Dornelas, aqui da plataforma Fashion Meeting, e já estamos aqui com o querido João Braga, professor e também autor de livros na temática que a gente vem debater hoje aqui e vem falar muito sobre isso. Como nós vamos deixar esse webinar fluir com esse conteúdo rico que o João traz aqui para explanar para vocês, no final, nós vamos ter esse bate-bola entre as perguntinhas aí com vocês, para que vocês saiam dessa sexta-feira certamente repletos de informação de moda. Bem-vindo, querido João, mais uma vez. Estamos aqui numa noite. Boa noite, Daniela. Muito obrigado pelo convite, né? Eu não estou vendo ninguém, é isso mesmo? Certinho. Só vai ser você na nossa tela hoje. Não, mas é bom que tem as pessoas, ver o rostinho das pessoas que estão participando. E no final a gente abre para as perguntas através do chat que a gente tem aqui embaixo e, consequentemente, eu também vou interagindo com eles para fazer essas perguntas finais. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado a todos vocês. As pessoas estão mandando, estou vendo aqui que não para de chegar de informação, mas boa noite a todos. Não estou vendo ninguém, nem sei quem está participando. Enfim, mas boa noite a todos, né? Mas muito bem, né? A Dani, né, como eu assim a chamo, né, que já nos conhecemos a longa data, pediu que nós falássemos um pouquinho sobre essa questão de moda, batêssemos um papo, e depois parece-me que ela vem com uma novidade aí pela frente, mas aí fica a cargo dela, né? Enfim, né? Mas muito bem, então, essa nossa intenção de hoje é falar um pouco sobre moda. É lógico que nesses 30, 40 minutos, né, não vai dar para falar muito, porque o assunto é muito grande, o assunto é muito diverso, né, e é impossível a gente fazer um mapa do tamanho de um território. Mapas são sempre em escala, né? Senão, se você faz um mapa do tamanho de um território, ele passa a ser o próprio território, né? E dessa maneira, né, vou falar um pouquinho sobre as questões relacionadas ao mundo da moda, de uma maneira sucinta, de uma maneira concisa, não há dúvida, para que nós possamos aí dar início a esse nosso momento aqui da noite de sexta-feira, de 18 de dezembro. Tá? Enfim, né? Nós falamos de moda para lá, moda para cá, né? E às vezes até falamos, né, a moda no Egito Antigo, a moda na Grécia Antiga, mas não havia moda. Não havia moda nessas culturas da antiguidade. Havia, sim, indumentária, né, que seria tudo aquilo que você coloca sobre o corpo. Havia, sim, distinção social pelas roupas, mas não havia o conceito de moda. A palavra moda é muito impactante, portanto, as pessoas entendem com maior facilidade essa questão relacionada à moda no Egito, moda na Grécia, em Roma Antiga, que entende-se que vai se falar aí das roupas desses respectivos períodos, né? Mas o conceito de moda, né? Ele vai surgir somente no final da Idade Média e princípio da Idade Moderna, ali no princípio do Renascimento. Tá? E dessa maneira, tá, entre o final da Idade Média e o princípio da Idade Moderna, o primeiro momento da Idade Moderna é o Renascimento, né? Por determinadas razões, né? Exatamente o fato de que houve as cruzadas, o europeu ocidental foi até o Oriente, salvar os lugares santos cristãos das mãos aí dos islâmicos, né? E, consequentemente, encontraram o Oriente muito mais desenvolvido do que o Ocidente. E, desta maneira, encontraram, né, produtos que os europeus não os conheciam, tecidos maravilhosos, joias, especiarias, e, consequentemente, trouxeram para a Europa Ocidental. E, dessa maneira, começam a comercializar esses produtos diversos, perfumes líquidos, enfim, uma série de coisas, né? Isso se deu entre o final do século XI e o final do século XIII, um intervalo de tempo de 200 anos,
com 8 cruzadas, aproximadamente 200 anos. Né? E aí o que aconteceu? Fez surgir o mercantilismo, como foi chamado a essa época, ou seja, comercializar esses produtos, né, para, né, ganhar dinheiro, o início do sistema capitalista. E, desta forma, tá, o próprio mercantilismo, os comerciantes da época, assim denominados, fez surgir a burguesia, uma classe social com privilégios adquiridos pelo dinheiro. Não tem a tradição do sangue azul, não tem o sobrenome da nobreza, que é quem tinha prestígio. E muitas vezes são esses cruzados, esses burgueses, que estão trazendo esses tecidos do Oriente e ganhando dinheiro e vendendo até para os próprios nobres. Consequentemente, o que acontece, né? Enfim, tá? Essas pessoas, para quererem prestígio, elas vão começar a imitar as roupas dos nobres. Os nobres se incomodam. Quem são eles? Né? Um João Ninguém, se vestindo igual a gente, não vai dar, né? E começam, tá, a mudar. Mudam, os burgueses copiam, a nobreza muda, a burguesia copia. Então, desta dinâmica, criação pelos nobres e cópia pelos burgueses, surgiu o que nós poderíamos falar de prazo de validade para as roupas. E esse prazo de validade para as roupas dá-se o nome de moda. Lógico que não era um fast fashion, como nós conhecemos hoje, né? As coisas demoravam um tempo para mudar, mas a partir daí já houve essa dinâmica de mudanças. Imagine, no Egito Antigo, 3.000 anos de cultura faraônica sem mudar o tipo de roupa. Em Grécia Antiga, aproximadamente 800 anos da cultura grega, do grande apogeu nas suas diversas fases, né, sem mudar o tipo de roupa. Roma Antiga, 1.200 anos aproximadamente sem mudar o tipo de roupa. E agora, tá? Tudo bem, não é esse tempo imenso, não é também uma coisa muito rápida, mas já passa a mudar. E aí surge o conceito de moda, no sentido de uma maneira coletiva de se vestir. E a partir daí, então, a partir do Renascimento, já podemos falar do conceito de moda propriamente dito. Né? E inúmeras outras coisas vão acontecendo, né? Como forma de diferenciação social também pelas roupas. Né? Os complementos, calçados, joias, adornos de cabeça e uma série de outras prerrogativas. Né? Enfim, então, agora as coisas estão diferentes. Então, moda é um fenômeno ocidental e capitalista. Neste período que, especialmente, nós temos essa referência dos valores antropocêntricos. Porém, os valores que antecediam, na Idade Média, no período do Gótico, eram os valores teocêntricos. Tudo era voltado para a questão da religiosidade cristã na Europa. E agora, né, no período do Renascimento, Deus não foi esquecido, mas o homem também foi valorizado. Imagine, surgiu a obra de arte assinada, surgiu o autorretrato do artista, o homem se considera importante ali na própria sociedade, né? Porque até então a arte retratava a vida dos santos, as passagens bíblicas, e assim vai, né? Então, isso tudo se deu exatamente na corte de Borgonha. Hoje pertence à Borgonha francesa, mas até então era uma nação, não pertencia nem à Itália, nem à França, enfim, era uma nação, tá? Hoje é a Borgonha francesa. E ali se deu exatamente com o Duque de Borgonha. Né? Imagine que, a partir daí, né, as cortes todas vão criar as suas identidades visuais, porque depois daquela junção de todos para ir para a cruzada, para irem para as cruzadas, que foram 8 oficiais, 2 não oficiais, né? Houve uma unificação nas roupas. Com esse retorno e com essa vida, cada país valorizando as suas referências, começam a haver diferenciações também das roupas entre uma nação e outra. E, desta forma, a moda assim se faz e se propaga. Na sequência dos períodos ali presentes na formatação da história geral do período da Idade Moderna, nós temos o Renascimento, o Barroco e o Rococó. Então, a partir daí, Renascimento em diante, já podemos falar moda. Então, ao falarmos, né, Mesopotâmia, Egito, Creta, Grécia, Bizâncio, até mesmo o período do Gótico, Europa feudal, falamos moda, porque a palavra chega com mais facilidade, mas não havia o conceito de moda.
E aí, a partir desse processo todo, nós vamos ter uma outra grande mudança, exatamente em meados do século XIX, em função da própria Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial vai trazer uma outra mudança, um novo capitalismo, um novo esquema, tá, de capitalismo advindo da produção da indústria, tá, que tudo começou antes mesmo da própria Revolução Francesa. Os primeiros passos da Revolução Industrial aconteceram em 1870, na Inglaterra, perdão, não 1870, desculpa, 1780, né? E com isso, ela vai surgir na própria indústria têxtil, né? E a Revolução Francesa foi em 1789. Porém, para a época, era uma maravilha. Mas, né, para hoje, quando nós entendemos, era uma incipiência comparado ao que nós conhecemos como a indústria. E quando foi meados do século XIX, houve a chamada Segunda Revolução Industrial, um novo processo dentro desta realidade, um novo processo de mecanização, um novo processo de produção, de consumo. Inclusive, já temos os magazines na Inglaterra, na França e até mesmo nos Estados Unidos. Já temos aí, tá, a ideia das pessoas trabalhando, ganhando dinheiro, querendo comprar, a própria indústria produz para atender essa demanda e as próprias pessoas que trabalham na indústria estão ganhando dinheiro e também estão consumindo. Tá? Então, desta forma, tá, nós vamos ter aí uma nova realidade. Magazines, máquina de costura, que foi desenvolvida na década de 1820, França e Inglaterra disputam, né? Quem é o pai da alta costura, quem é o pai da máquina de costura, um inglês ou um francês, né? Enfim, nos Estados Unidos, que é uma realidade para eles, né? Mas atribui-se normalmente a um francês chamado Barthélemy de Monnier, que foi quem inventou a máquina de costura. Completamente diferente da máquina como nós conhecemos hoje. Mecânica, rodava-se uma manivela, com outra mão trabalhava-se com tecido, né? E assim, tá, nós vamos ter exatamente esta realidade, né? E com isso, magazines, né? Na França, o primeiro magazine é de 1824. Só para vocês terem uma ideia do tempo, né? 2 anos depois que Dom Pedro fez a nossa independência, só para a gente ter uma noção um pouquinho de tempo, né? E as pessoas, na Inglaterra até anterior, né? E as pessoas já estavam acostumadas a comprar roupas prontas, eram chamadas roupas de confecção. Ainda não se tem o nome prêt-à-porter, ainda não se usa essa expressão, mas são roupas de confecção. Você vai ao magazine, experimenta, né, vê a cor que você quer, lógico, né, a dinâmica era outra, né, podia fazer um ajuste no magazine, uma série de outras coisas dessa maneira. Esse primeiro magazine francês era La Belle Jardinière, não existe mais, mas outros foram surgindo, né? Le Grand Magasin de Louvre, que também não existe mais, né? Le Bon Marché, né? Mais do que Le Bon Marché, o Bon Marché, né? Printemps. O último desses grandes magazines foi Galerie Lafayette. Antes teve até La Samaritaine. Né? E, desta forma, né, as coisas estão diferentes. Né? Um senhor chamado Charles Frederick Worth, que era filho de um senhor comerciante na Inglaterra, comerciante de tecidos, ele muda-se para Paris, né, acreditando que lá tivesse um solo mais fértil para o seu processo, o seu entendimento de vida, de moda, né, e seu processo criativo. E acertou na mosca. Tá? Esse senhor lá chegando, ele vai trabalhar numa loja de tecidos em Rue de Richelieu, exatamente aquela rua ao lado ali do Palais Royal, a rua está lá até hoje, que era uma rua de grande prestígio de moda. E, desta forma, ele acaba, né, se casando com uma outra funcionária ali da loja, Marie Vernet, e, dessa maneira, ele pede sociedade ao dono da loja, com algumas ideias que ele teve. O dono da loja não aceitou. Pediu uma sociedade novamente, o dono da loja não aceitou. Então, ele resolve, tá, abrir negócio próprio com a sociedade, com uma outra pessoa, que nem era da loja, né? E vai abrir, né, a sua casa de costura, porque nessa loja de tecidos ele fornecia material para as pessoas. Tá? Enfim, fornecer material no sentido de que eu chego lá, vou comprar um tecido, ele olha para mim, desenha uma roupa, vê qual seria a melhor cor, né? E assim a coisa foi. Mas aí ele abriu negócio próprio, exatamente no número
7 da Rue de la Paix, uma rua até relativamente próxima à Rue de Richelieu, que agora a Rue de la Paix, né, passa a ser uma rua badalada em função das reformas que o prefeito de Paris, o barão de Haussmann, ali está fazendo, né? E aí ele ali se estabelece, Louis Cartier já estava estabelecido no número 13 da própria Rue de la Paix, com a Casa Cartier, né? E aí, na virada do ano de 1857 para 1858, o que vai acontecer? Ele vai lançar uma coleção com algumas premissas. Já tinha sua esposa, Marie Worth, Madame Worth, né, que servia como modelo, que era chamado de sósia. E ela mostrava isso para as clientes privilegiadas ali desta casa de costura, né? E aí, o que ele faz? Ele vai, né, ter a ideia de assinar uma roupa, colocar uma etiqueta, ninguém tinha tido essa ideia até então, ele vai lançar a ideia de coleção por estação, primavera, verão, outono e inverno, e ele vai impor o seu próprio gosto, além de ter a sua esposa como modelo, né? Desfiles completamente diferentes dos desfiles como nós assim os conhecemos hoje. E, desta forma, foi um sucesso considerável. Por que razão? Ele quer sofisticar. As pessoas têm dinheiro, podem comprar uma roupa no Magazine, as pessoas podem comprar uma máquina de costura, fazer alguma coisa em casa, né? E, com isso, ele cria todo esse diferencial com o seu próprio ateliê. 10 anos depois, 1868, ele precisou se filiar ao sindicato de tudo que era relativo aos vestíveis na França. Roupas de cama, pijamas, capas de chuva, tudo. Ele se filiou ao único sindicato que tinha e precisou dar um nome a esse tipo de roupas mais sofisticadas. Ele deu o nome de costura. Enfim, o Worth nasceu em 1825 e faleceu em 1895. Deixou alguns filhos. E, com isso, Gaston e Jean-Philippe, com a morte do pai, deram continuidade à Casa Worth. Enfim, e já havia o tal sindicato, e todos que trabalhavam também com roupas de moda eram ali afiliados. E, desta forma, quando foi em 1910, já no século XX, exatamente há 110 anos atrás, Gaston, Jean-Philippe e essas outras pessoas que faziam roupas sofisticadas resolveram criar um sindicato próprio e criaram a Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, ou seja, a Câmara Sindical da Costura Parisiense. E aí deram um nome fantasia a esse tipo de roupa, exatamente de alta costura. Todos nós falamos que o Worth é o pai da alta costura. De fato, o é. Mas o Worth não conheceu a expressão alta costura. O máximo que ele chamou foi de costura em 1868, 10 anos depois que ele tinha fundamentado essa sofisticação de uma roupa sob medida, de uma roupa feita à mão, de uma roupa para atender às necessidades ou mais às vontades de uma cliente. Enfim, e aí, sem dúvida alguma, Poiret é considerado o pai da alta costura. E quem sacou isso foi uma pessoa que trabalhou no ateliê dele, que foi assistente lá na Casa Worth, exatamente um senhor chamado Paul Poiret. É um grande nome da história da moda, nem sempre conhecido aqui no Brasil, mas Poiret foi um nome altamente expressivo, inovando pelo menos 11 itens no setor da moda. 11 itens. Se alguém conseguir inovar alguma coisa hoje, é o que eu costumo falar, rale o joelho no chão e agradeça. Poiret inovou em 11 itens e já tinha, inclusive, a sua casa da própria costura. Então, ao falarmos alta costura, teoricamente, como um sindicato próprio, só a partir de 1910. Mas falamos que o Worth, desde 1857 para 1858, ele inventou todo esse conceito. É verdade, ele só não chamou, só não assim denominou. E aí, agora temos um sindicato próprio, associado a uma questão muito interessante, muito bonita, até uma sofisticação total, uma estética à la française, tudo. Em 1926, é criada a École da Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, uma escola que existe até hoje para você aprender
as técnicas, o histórico, os conceitos, os valores da alta costura. Tá? Hoje, essa chambre, ela a chambre existe, né? Mas o conjunto disso tudo que rege também para o prêt-à-porter e uma série de outras coisas é chamada Federação da Costura. Né? Mas ótimo, né? Mas estamos falando, por enquanto, da alta costura. Né? Então, bastasse que você fizesse uma coisa muito sofisticada, tá? Muito bacana, para você, tá, pertencer a este universo. Ótimo. Tá? Só que vem a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. O Terceiro Reich se apossa da França, né? Especialmente da cidade de Paris. Né? E o Terceiro Reich quer levar a sede da Chambre syndicale de Paris para Berlim. Olha só, né? E desta forma, quando foi criada a Chambre syndicale em 1910, passou a ter um PDG, como o francês assim o chama, Président Directeur Général, ou seja, um presidente diretor-geral, que é eleito pela votação dos membros, né? E que vai ser o presidente naquele intervalo de ano naquele intervalo de tempo de 4 anos, que pode ser reeleito e assim por diante, né? E durante os anos de Segunda Guerra Mundial, quem era o PDG, o Président de la Chambre syndicale, era um grande costureiro chamado Lucien Lelon, Monsieur Lelon. Enfim, foi um grande costureiro, sem dúvida alguma, de família de muitas posses, criativo, mas ele entrou mais para a história da moda, por isso que ele vai fazer, que eu vou falar com vocês, do que pelas suas próprias criações, né? Enfim, com o Terceiro Reich lá na França, a alta costura ficou com essa possibilidade de ir para Berlim. Era muito mais fácil que as esposas dos oficiais nazistas fossem até Paris do que a alta costura ir para lá, né? E já tinham fechado a escola Bauhaus, destruído obras de arte moderna, já tinham colocado fogo em livros, né? Não daria muito certo, não, com certeza absoluta, né? Monsieur Lelon se reúne escondidamente com os outros membros e eles vão criar as regras da alta costura. E fazem uma patente internacional e a alta costura passa a ser um patrimônio cultural parisiense. Não é nem só francês, porque a alta costura só existe na cidade de Paris, em nenhum outro lugar do mundo. E a verdade é essa, é uma marca registrada, é uma patente. Né? E aí, nesse processo todo, né, passou a ser uma realidade parisiense. Mas não basta estar em qualquer lugar de Paris, não. Você tem que estar estabelecido no Triangle d'Or, ou seja, no Triângulo de Ouro de Paris. Uma delimitação de 3 avenidas, com algumas outras ruas internas, que é a Avenida Champs-Élysées, só do lado esquerdo de quem sobe, em direção ao Arco do Triunfo. Quem conhece Paris até mentalmente consegue se localizar, né? Avenida Georges V, que vai ali da altura da Louis Vuitton até lá mais embaixo, né, que vai ser o encontro, né, e fechar o triângulo com a Avenida Montaigne, onde tem maior concentração de casas na alta costura. Então, delimitado neste triângulo, Avenida Montaigne, Avenida Champs-Élysées e Avenida Georges V. Então, para você estar presente na alta costura, você precisa ter prédio próprio, você precisa que este prédio tenha um estilo reconhecido pela história da arquitetura e uma série de outras premissas, tanto os funcionários, que você tenha um ganho com uma série de coisas. Então, a regra número 1 é estar estabelecida em Paris. Mas, para fazer dinheiro, né, vai ter uma outra regra. Toda casa de costura que se chama maison, maison, em francês, que não maison pode ser casa-residência, mas pode ser como casa, como estabelecimento comercial. Né? E você tem a sua maison, mas você precisa ter um produto para fazer dinheiro, que também é regra. E esse produto é o perfume. Então, o perfume é que sustenta a alta costura. O perfume é regra. Né? A segunda linha de produtos que mais dá dinheiro para a alta costura, não é regra, mas todo mundo tem, é a cosmética. Enfim, a terceira linha de produtos que dá dinheiro para a alta costura, não é regra, mas todos têm, são os acessórios, bolsas, cintos, sapatos, né? Então, perfume, cosmética, que é creme hidratante, pancake, batom, sombra, esmalte, né? A terceira linha, os acessórios, bolsas, cintos, sapatos, óculos, né?
A quarta linha de produtos é a produção em série, é o prêt-à-porter, que já já eu vou falar. E a quinta linha de produtos que não dá dinheiro para a alta costura é a roupa da alta costura, mas dá o prestígio, dá a visibilidade. E com isso, é um patrimônio, repito, cultural parisiense, mais do que francês, especificamente parisiense, né? E vende um sonho, tá? Vive desse glamour, né? E com isso a alta costura está aí até hoje, passando por algumas adaptações ao longo dos tempos. Entra uma nova casa, sai um nome, mas tem essa premissa de ter a obrigatoriedade de ser em Paris, ter o perfume e uma série de outras exigências, né? Portanto, alta costura, quem faz é um costureiro e o seu estabelecimento é uma maison. Para o universo do prêt-à-porter, que é a roupa produzida em série, que o europeu já sabia fazer, assim como o norte-americano, mas vamos ter uma mudança de dinâmica, uma mudança de realidade, exatamente quando vem a Segunda Guerra Mundial. Os norte-americanos entraram para a guerra, precisavam mandar roupas para os soldados que estavam em campo de batalha na Europa e vão desenvolver maquinário, vão desenvolver dinâmicas outras de produzir de uma forma mais barata e de uma forma mais rápida, né? Terminada a guerra, a gente vai jogar esse know-how fora? A gente vai jogar esse maquinário fora? Não, absolutamente. O que vão fazer? Né? Jogar isso para o universo da moda. Tá? Trabalhar com essas roupas mais baratas, produzidas mais rápidas, mas que fossem roupas com expressão de moda. Já sabiam fazer, mas agora a dinâmica é outra. Tá? Americanos já sabiam, franceses, ingleses, até os italianos. A Itália teve um pouco de atraso no processo da Revolução Industrial, porque no século XIX eles viviam uma questão de ordem política e econômica, da unificação das cortes, das repúblicas italianas com o rei Vítor Emanuel II, e teve um atraso aí no seu processo de industrialização, por questões aí internas. E desta forma, tá? Eles vão produzir essas roupas com expressão de moda. Mas isso tudo já sabia, mas qual foi uma outra sacada muito bacana? Tá? A sacada relacionada à logística de distribuição dessas roupas, né? E mais do que isso, tá? Marketing para despertar desejo de consumo. Muito bem, tá? E assim passou a ser uma realidade. E o prêt-à-porter vai ter o seu primeiro grande apogeu nos anos 1960. Por que razão? Agora, mas só uma coisa que eu preciso falar com vocês, né? Estou falando prêt-à-porter. Quando os americanos, terminada a Segunda Guerra, trabalham aí toda essa dinâmica, tá? O que eles vão fazer? Tá? Eles vão, tá? Chamar isso de ready to wear, a roupa pronta para usar. Os franceses se incomodam, industriais têxteis franceses, liderado até por um senhor chamado Jean-Claude Weil, e vão até os Estados Unidos em missão de espionagem industrial, para saber o que eles estão fazendo que está dando certo. Né? E nisso voltam e transformam isso em prêt-à-être-porter, que depois o verbo de ligação cai e o segundo verbo vai para o infinitivo, né? O outro verbo vai para o infinitivo e vira o prêt-à-porter, ou seja, o pronto para usar. É a roupa que você compra pronta e já pode sair usando, né? Se tudo estiver certinho aí com a sua silhueta, com a sua numeração. Tá? Ótimo. E vai ter o primeiro grande apogeu exatamente na década de 60. Por que razão? Tá? Pelo fato de que houve, tá, uma grande quantidade de pessoas, né, consumindo essas roupas, principalmente o jovem, que vai mudar toda essa forma de produção e o consequente consumo. Por que razão? Por que razão isso daí? Tá? Pelo fato de que, tá, terminada a Segunda Guerra Mundial, né, houve o fenômeno do baby boom. Inúmeros bebês que nasceram, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Esses bebês do final dos anos 40 foram as crianças dos anos 50, enfim, tá? E foram os jovens dos anos 60. E jovem consome muito mais. Então, a partir daí, vai se precisar produzir, já se sabia, com essa nova dinâmica para atender essa grande demanda. E, inclusive, vai surgir o nome para o novo profissional que vai criar para a produção industrializada, que vai ser exatamente o estilista. Então, a palavra estilista no mundo da moda, com essa questão relacionada às roupas, só a partir dos anos 1960. E, portanto, tá, estilista é quem produz
quem cria para o prêt-à-porter, produção em série. E costureiro é aquele que cria para a produção individualizada, o atendimento especial a uma cliente, uma moda de ateliê. Aqui no Brasil, todo mundo confunde, eu sou estilista de alta costura. Não existe alta costura no Brasil, e quem faz alta costura não é estilista, é o costureiro. Enfim, daí a gente tem a necessidade de ter um lastro em cultura e história da moda para entender isso daí conforme são as premissas que regem esse universo. E, a partir daí, houve um grande consumo e temos o estilista, temos o costureiro. Você pode ser estilista, você pode ser costureiro ao mesmo tempo. Foi o caso, por exemplo, de Lagerfeld. Era o costureiro fazendo a alta costura da Chanel, mas era o estilista fazendo o prêt-à-porter da Chanel. Como Maria Grazia Chiuri, da Dior, atualmente. Ela é a costureira, porque faz a coleção de alta costura, e também é estilista, porque faz a coleção de prêt-à-porter. Então, essa é uma das realidades do mundo da moda, que a moda está sempre acompanhando o ar dos tempos. Lógico que inúmeras outras propostas, inúmeros outros estilos vão surgir ao longo dos tempos, é inegável, como nós bem sabemos. E a moda acompanha isso que é chamado de Zeitgeist, que é uma expressão, uma palavra da língua alemã que significa o ar dos tempos, o espírito de uma época, e vai se adaptando aos tempos. Mas existem essas premissas que regem esse universo, como regra de um determinado setor. Mas a moda aí vai trazendo as suas propostas. E uma das realidades da moda contemporânea, que o nosso tempo aqui já está expirando, é a questão relacionada à sustentabilidade, muito sério, isso aí necessário, mas esse valor, na realidade, a palavra sustentabilidade só vai surgir na moda no início dos anos 2000, porque tudo começou com o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Aí veio a moda ecológica. Moda ecológica para lá, moda ecológica para cá. Quantos nomes? Todos, ou praticamente inúmeros, aderiram a essa realidade. O conceito de sustentabilidade vai estar além, porque envolve a questão ecoambiental, mas envolve a questão cultural, envolve a questão econômica e envolve a questão social. E esse conceito, unindo esses 4 pilares, só veio a partir do início dos anos 2000. Está em voga até hoje, e mais do que isso, dentro desta realidade do nosso tempo, com mudanças significativas, comportamentais, de consumo e uma série de outras razões, nós vamos ter aí, hoje, a chamada... houve o fast fashion, depois do fast fashion vem o slow fashion, que está ali paralelo, vai ter também o sinal, buy now, são diversas dinâmicas, mas a gente percebe que isso tudo está dentro da célula do prêt-à-porter. E hoje, como realidade, nós temos a moda inclusiva. Inclusão relacionada a gênero, inclusão relacionada à etnia, inclusão relacionada a pessoas que têm alguma questão de deficiência física, e assim por diante. E dessa maneira, nós temos esta realidade associada a uma moda contemporânea. Então, diversos valores. É a sustentabilidade, a inclusão, e as novas realidades trazidas pela questão da pandemia. Uma valorização do homeware, uma valorização do artesanato. Enfim, então a moda é muito interessante, que ela acompanha esse ar dos tempos, ela acompanha essa realidade, de estar presente de acordo com as coisas que estão acontecendo, com todas as outras áreas do conhecimento, com a sociologia, com a antropologia, com a política, com a economia, com as artes, com os valores estéticos, e assim por diante. Então, desta maneira, a moda está aí, com várias possibilidades, e com a nossa consciência. Então, hoje, na moda, não basta ter um valor agregado, como se dizia no princípio do século XX, mais do que um valor agregado, precisamos ter um valor reconhecido, e hoje, mais do que um valor reconhecido, o cliente pede a rastreabilidade de um produto da moda. Quem fez, onde fez, como que foi feito, que tecido é esse, houve mão de obra escrava, não houve, a pessoa foi bem paga. Então, o consumidor está ciente de inúmeros valores, até associados a esses valores de ecoambientalismo, questão social, questão cultural e questão econômica.
Muito bem, meus caros, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, né, nesse bate-papo de 30, 40 minutos aqui sobre essas questões relacionadas à história e à cultura de moda. Vamos abrir as nossas perguntas, João? Vamos lá, né? Eu não vou ter chance de ver ninguém, eu vou ficar só eu me vendo na tela. O webinar tem essa finalidade. A gente está com 100 pessoas aqui nesse legal, aulão. Mas é bom ver as pessoas, eu não sei se eu apto de dar aula, eu não consigo nem ver o nome dos participantes aqui, né? Enfim. Conseguimos, a gente tem o QA aqui, eu vou Olha, abrir aqui e vou falando. Nossa! Sim! Muitas perguntas, estou vendo. Vamos começar com a Suelen Carvalho, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. A Suelen tem uma primeira pergunta. Nessa época antiga, existe alguma referência de vestimenta do Oriente? O Oriente se baseava no Ocidente ou eles tinham alguma vestimenta específica? Muito bem, né? Em primeiro lugar, é um pouco complicado. Essa época antiga, qual época? São séculos, são milênios, né, de época antiga. Talvez, né, fosse mais interessante especificar uma data, mas talvez eu possa até deduzir alguma coisa relacionada, porque na própria história geral nós temos o período da antiguidade. Mas uma Idade Média é uma época antiga e não é mais antiguidade, né? Havia, sim, a identidade oriental e a identidade ocidental. Tanto que, na formatação dos valores de moda, que se dá no Ocidente, foi por influência oriental. Mas o Oriente tem uma tradição em manter mais, né, ou tem uma realidade, desculpa, de manter mais as tradições, ao passo que o Ocidente muda com maior regularidade. Por isso que moda é um fenômeno capitalista e ocidental. Surgiu um pouquinho antes, ou paralelamente, quase paralelo, um pouquinho antes, né, da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, o próprio conceito de moda tem um pouco mais de 500 anos, né? Mas existem, sim, as roupas orientais, há momentos de orientais fazendo sucesso no Ocidente, como foi o caso dos japoneses nos anos 80, quem as veio um pouco antes, mas os japoneses estabeleceram em Paris, né? Mas existem, sim, tá? Não se falando, obviamente, dos trajes, né? Dos trajes folclóricos. Isso é outro campo, é outro universo, não é a moda, não tem a mudança com regularidade, né? Imagine, tá? O salto é de origem oriental, né? Tecidos luxuosos como seda, como brocado, como adamascado, todos são de origem oriental, entre outros. Alguns são ocidentais, né? Perfume líquido é de origem oriental, né? E, enfim, né, joias monumentais, né, também, né, o Oriente usava muito antes do que o Ocidente, tanto que o Oriente Ocidental vai ter acesso com a saída ao Oriente, né? Mas a pergunta é um pouco ampla, né, especificamente, como você falou, a época antiga, qual época especificamente? Eu não sei se eu cheguei a responder, tá? Mas eu tenho, tem-se essa leitura relacionada a essa questão, né? Amei. A gente tem aqui uma pergunta que foi, na verdade, a mesma pergunta foi feita por vários participantes, né? Então, a dúvida principal é marcas como Versace, Dolce & Gabbana, Moschino, que não necessariamente, que são consideradas alta costura, mas não são de origem parisiense, assim como, né, o termo alta costura, ela só pode ser chancelado por uma marca de origem em Paris, francesa, ou, exemplo, uma Armani pode ser considerada alta costura por ter uma sede, uma filial em Paris, mas não tem origem francesa. Muito bem. Existem 3 maneiras de você pertencer ao setor da alta costura. Você pode ser um membro aderente, que são os principais, que são pouquíssimos, né? Você pode ser um membro convidado, ou você pode ser um membro representante. Isto não fica claro no site da Chambre Syndicale, mas a realidade é essa. Então, imagine, tá? Um membro aderente não necessariamente precisa ser francês, mas ele tem que estar estabelecido com prédio próprio, com prédio reconhecido pelo Estado da Arquitetura no Triângulo de Ouro. Tá? Ele pode ser de qualquer outra nacionalidade. Não só a casa, como a pessoa que desenha. Lagerfeld era alemão, Maria Grazia Chiuri é italiana. Enfim, então existe essa maneira. Agora, tá? O membro convidado é aquele que, quando o presidente da Chambre
enfim, né? Olha e não, junto com os associados, né? Essa marca, não marca, desculpa, essa casa, porque marca é a grife, é para o prêt-à-porter, né? Está fazendo uma coisa legal, convidam. Então, aquela coleção que foi convidada entra para os anais da alta costura. Muito bem. E o membro representante é o seguinte, né? Existe uma moda sofisticada na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil? Lógico que existe, né? Mas não se pode chamar de alta costura, porque essa é marca registrada. Muito bem. É igual champanhe. Na Itália dá-se o nome de Prosecco, no Brasil dá-se o nome de espumante, não se pode usar o nome champanhe. Champanhe é um tipo de bebida, um vinho borbulhante, feito com uma determinada uva da região de Champagne, na França, ponto. É uma marca registrada. Até Saint Laurent, uma época, lançou um perfume chamado Champagne, que ele foi proibido, não pôde, teve que tirar, porque o nome Champagne é uma marca registrada, né? É igual eu vender hambúrguer em qualquer lugar que seja, e usar um nome de uma marca aí de hambúrguer. Se eu não tiver a licença, o franchise, eu não posso usar, guardando as devidas proporções entre o hambúrguer, nada contra, e uma roupa de alta costura. Então, né, na Itália, tem a sua correspondência, mas não pode chamar alta costura, chama-se alta moda. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, dá-se o nome de high fashion, high style. O Brasil nunca fez uma câmara, já tentaram várias vezes, mas nunca conseguiram fazer uma câmara dessa moda sofisticada no Brasil. E, erroneamente, todo mundo fala, eu sou estilista de alta costura. Quer dizer, todo mundo, algumas pessoas aqui no Brasil, né? Portanto, o membro representante é aquele que é afiliado à Câmara do seu país e representa o seu país em Paris e representa a alta costura no seu país de origem. É o caso, por exemplo, Valentino, Armani, eles fazem alta moda, mas podem ser convidados? Podem, mas normalmente são representantes. Foi o caso de Calvin Klein, que até pouco tempo representava high fashion na França e era representante da alta costura nos Estados Unidos. Saiu, não faz mais, né? Agora só faz roupa de prêt-à-porter. Então, esta é a realidade, né? Então, depende. Agora, o que dá status são aqueles 8. Aí, aqueles 8, desculpa, né? Já foram 8, eu não sei se são 8 hoje, né? São aqueles que o desfile de alta costura. Tem vários desfiles. Tem. Agora, resta saber se você é membro aderente, se você é membro representante ou se você é membro convidado. Isso não fica claro, isso eles não divulgam. Excelente, respondido. Seguindo as perguntas, a Mari pergunta, a Mariana diz assim, João, quando e como se é usado, então, o correto para o nome prêt-à-porter aqui no Brasil? Olha, nós gostamos muito de estrangeirismos. E a moda já recebeu muita influência dos galicismos, ou seja, aos estrangeirismos da língua francesa. Hoje, o mundo da moda recebe muito mais influência dos anglicismos, ou seja, da língua inglesa. Enfim, tá? Prêt-à-porter no Brasil, falamos prêt-à-porter. Estados Unidos e Inglaterra, eles falam ready to wear. Portugal, por exemplo, como eles traduzem tudo, eles não usam, não têm o hábito de usar estrangeirismo, eles falam pronto a portar. Aqui nós temos o hábito de falar prêt-à-porter, que poderia ser pronto para usar, pronto para portar, tá bom, mas só que nós, né, na condição até de colonizados e termos uma grande influência da cultura francesa, temos esta realidade de usarmos, né? E a moda usa godet, évasé, plissé. Falamos francês na moda sem saber que estamos falando francês. Entre inúmeras outras coisas, né? Entre inúmeras outras palavras. Não só na moda, tá? O brasileiro fala francês diariamente sem saber, muitas vezes, que está falando francês, né? O francês tentou fazer 5 invasões na conquista territorial, no processo histórico, não conseguiu nenhuma. Os portugueses colocaram os franceses para correr. Em compensação, nos deixou uma herança cultural incomparável. Incomparável. Seguindo, Vitor Couto. Querido professor João, gostaria de saber como você discorre sobre a ilustração de moda e a sua importância para a cultura visual e de consumo no passado e nos dias de hoje.
O que vem ressignificando com a era digital? Muito bem, Vitor. Muito obrigado pelo querido, né, em primeiro lugar, né? Bem, o desenho, a ilustração de moda, sempre existiu porque uma ideia que você tenha, normalmente você, né, na tentativa de materializar essa ideia, você faz um desenho. Isso em outras áreas também. As próprias edificações das catedrais góticas faziam desenho, não no papel, faziam no chão. E muitas vezes chovia, assim, uma coisa, sumia. No dia seguinte, você tinha que fazer tudo de novo, até mesmo para manter os segredos. Tá? Então, o desenho é fundamental. Tá? E nós temos grandes nomes das artes que, inclusive, fizeram desenhos de algumas roupas. A Guarda Suíça do Vaticano, por exemplo, não se sabe exatamente se foi um desenho de Rafael ou se foi um desenho de Michelangelo. Ainda não conseguiram descobrir, mas foi um dos dois que fez. Michelangelo chegava a desenhar penteados para as mulheres da sua época. Então, a ilustração é fundamental, mas não corria muito a ilustração, não. Tá? Porque, em primeiro lugar, né, antes, né, de Gutenberg ter inventado os tipos móveis, Gutenberg não inventou a imprensa, como todo mundo fala, ele inventou os tipos móveis. Né? Havia os desenhos, sim, tá? Mas isso, né, os desenhos dos livros, que eram únicos, são chamados os incunábulos, né? Esses livros todos antes de 1500. Né? Mas, né, havia muito mais as bonequinhas de moda. No Renascimento, na Itália, as cortes trocavam as ideias de moda através de bonequinhas, o que se usa em Manto, o que se usa em Florença, o que se usa em Milão, o que se usa em Roma, e assim por diante. Né? Enfim, vai ganhar uma realidade maior, né, com o desenho de moda propriamente dito, com o surgimento dos jornais mais adiante, que vão especialmente trabalhar com a litogravura. Os desenhos eram feitos com essa técnica usando a pedra para reproduzir. E com isso, né, passa a ter uma realidade. O surgimento das revistas de moda, no final do século XIX, nós temos revistas norte-americanas consideráveis, né? Vogue, Harper's Bazaar, são muito antigas, a gente acha que ela é de ontem, não. A Vogue tem mais de 100 anos, a Harper's Bazaar também. Tá? Mas o primeiro jornal que tinha uma questão relacionada à moda e que tinha esses desenhos de alguma coisa, foi um jornal francês ao tempo de Luís XIV, chamado Le Mercure Galant, tá? O Mercúrio Galante. Lembrando que Mercúrio, né, é aquele deus da mitologia que tem asa nos pés, que ele anda muito rápido, ele voa porque tem asa nos pés, né? Para, inclusive, passar a ideia, né, de que aquilo ali é para circular rapidamente. Então, o jogo considerado mais antigo ao tempo, isso na segunda metade do século XVII, é o Mercure Galant. E, com o passar do tempo, né, vem aí uma série de outras questões relacionadas ao desenho de moda. Né? Vem depois a fotografia de moda. Agora, hoje, o desenho de moda, ele pode ser um desenho, que tem o desenho técnico, tem as especificações, e tem as ilustrações de moda também. Então, muitas vezes, tem o desenhista e tem o ilustrador. Né? Então, hoje está quase tudo, sim, nas suas respectivas caixinhas. Quem é o estilista, quem é o modelista, quem é o desenhista, quem é o colorista, né? Mas, enfim, mas é muito importante, porque, inclusive, dá um caráter relacionado ao aspecto do fazer manual. Você que faz uma ilustração. Né? É lógico que hoje também temos os desenhos feitos por computador, com programas aí incríveis, né? Que têm diversas realidades, até mesmo em 3D. Então, mais uma vez, a moda acompanhando o ar dos tempos. Maravilhoso! Seguindo, Albânia, ela está agradecendo muito pela essa aula, está sendo muito especial aqui para todos. Existe uma explicação para a mudança drástica no estilo de vestir, cabelos, etc., no Japão? É um efeito da Segunda Guerra? É uma cultura pop ou é uma moda oriental? Olha, tá? Eu acho que é isso tudo, tá? Que você falou. Você mesmo já respondeu a sua pergunta, Albânia, né? Um caso à parte, né? Existe a tradição muito forte, né? A japonesa, por exemplo, não consome alta costura, porque num lugar, numa festa, que ela deveria usar uma roupa de alta costura, ela tem condição de comprar, sem dúvida alguma, tá? A tradição é usar o kimono, é a sofisticação entre eles. E um kimono, muitas vezes, vale
até mais do que uma roupa de alta costura. Casos, inclusive, com kimonos, uma tradição da família e tudo mais, né? Agora, existe uma tentativa, sim, pós-Segunda Guerra, de uma ocidentalização do Oriente, né? E hoje nós temos aqueles grupos de jovens que se reúnem naquele bairro em Tóquio, né, que inicialmente foram chamados de frutas, né, fruits coloridíssimos, as lolitas, com vários estilos, né? E muitas vezes essa moda do Japão, ela está muito antes do tempo que as coisas vão ser usadas no Ocidente. Então, o Japão serve como um bom termômetro de novas possibilidades e de consumo considerável, porque o japonês consome bastante, né? Mas gosta muito das marcas orientais, né? Enfim, então eu acho que seria mais ou menos por aí a sua pergunta. Agora, o Ocidente recebeu várias influências, nas próprias artes, né? Porque o Japão esteve fechado por muito tempo, com a dinastia Edo, que durou entre 260 e 280 anos. E nada entrava e nada saía do Japão. É quando se formata essa identidade visual que nós temos do Japão, nas artes, nas roupas, nos samurais, né? Em meados do século XIX, acabou a dinastia Edo e o Japão se abriu para o mundo. Então, as coisas começaram a chegar na Europa, colecionismo de coisas japonesas, né? Inclusive, o japonismo vai influenciar o próprio impressionismo, esse movimento que é o início da arte moderna, datado oficialmente a partir de 1874. Então, o Japão vai ter o japonismo, entre aspas, digamos assim, tem diversas referências de influência no Ocidente, né? E na moda, em especial, né, quando Kenzo, o primeiro a se estabelecer em Paris, e na sequência vem Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, entre outros nomes, né? E para o mundo ocidental, né? Fica aí. Vale a pena uma visita na Japan House para ver a exposição lá do... Oh, meu Deus, me fugiu o nome dele agora, né? De moda japonesa, de um grande nome contemporâneo da moda japonesa. Me fugiu total o nome dele agora. É o cansaço do final do ano, de tanta aula, de tanto corrigir e correções trabalho. De prova. Mas a gente coloca também no grupo para eles também o link para a exposição. Tá linda, a Fabiana tá linda. Souza, ela veio com uma pergunta: se essa tendência atual nessa era nossa pandemia, o comfort, né, o confortável, né, em alta agora, ela deve ser marcante por muito mais tempo, como aconteceu com as tendências que surgiram após grandes tragédias na história da humanidade, né, ou da moda. Toma o Koizumi, isso mesmo, muito obrigado, alguém colocou aí, né? Quem perguntou, Fabiana? Fabiana. Ô, Fabiana, isso é muito curioso. Essa pergunta, nos dias de hoje, não quer calar, né? Antes da pandemia terminar, como vai ser a moda pós-pandemia, né? Preza-se pelo conforto, né? Sem dúvida alguma, né? Muitas vezes nós estamos preocupados da cintura para cima, que é o que nos é mostrado visualmente aí numa conferência, numa questão aí remota, né? Mas, né, historicamente, eu não analiso tendências, as coisas que virão. Eu até procuro saber, mas a minha linha de pesquisa é a história. Não quer dizer que é só decorar nome, decorar datas, não é isso. História significa investigação. É você conhecer o passado para entender o presente e até mesmo planejar um futuro melhor. E a história é mestra, né? Ao longo de situações muito delicadas, como Primeira Guerra Mundial. As pessoas falam Primeira Guerra Mundial, agora veio à tona aí, obviamente, a gripe espanhola, que foi no finalzinho aí da Primeira Guerra Mundial. Na sequência, depois que a economia se restabelece, é comum voltar uma sofisticação, é comum voltar um aspecto, eu não queria usar a palavra luxo, talvez seja até um pouco desconfortável hoje, mas, né, usando a palavra sofisticação, veio a estética do Art Deco, altamente luxuosa quando surgiu. Aí vem a queda da Bolsa de Nova York, em 1929. Aí o Art Deco até se populariza depois de uma segunda exposição em Nova York, em 1934, que a primeira foi em Paris, em 1925. Né? Só que, na sequência, veio uma sofisticação considerável pelas divas do cinema. Era uma estratégia que o governo norte-americano usava para levantar o astral das pessoas. Mal sabiam eles que a situação ia piorar, Segunda Guerra Mundial. Terminada a Segunda Guerra em 45, vem Dior e lança o New Look em 47.
com a economia já está restabelecida, com o plano Marshall, vai ter um luxo, uma sofisticação considerável na década de 50. Vem a Guerra do Vietnã, que dura a década de 60, de 1960 todinha. Nos anos 70, houve um hip chique. Saint Laurent é a grande referência disso. Um hip muito sofisticado, luxuoso. Vem aí a queda do Muro de Berlim, a reunificação das Alemanhas, mudanças. E vem aí novas possibilidades. Vem o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Veio, na sequência, um romantismo e um luxo considerável. Volta à tona essa questão de um novo luxo. Então, é comum, ao longo do processo histórico, vir uma sofisticação depois de um restabelecimento econômico. Agora, enquanto a economia está em transição, está até abalada, né, é comum ter uma moda mais centrada, mais de acordo com a realidade. Mas, historicamente falando, olha, para se ter uma ideia, eu não sou dono de nenhuma verdade, mas eu tenho o direito aí de observar e ter um ponto de vista. Mal a pandemia começou, como é que vai ser a moda pós-pandemia? Não sabemos, o tempo dirá, né? E a pandemia ainda não terminou, para você ter uma ideia, para você imagine, a Europa está na segunda onda, né? E enquanto foi em julho, a marca Dolce & Gabbana fez um desfile altamente luxuoso, inimaginavelmente luxuoso em Florença, para levantar o astral, enfim, a possibilidade, a ajuda para restabelecer a economia. A festa nesse desfile, a comida era folheada a ouro, a bebida, o gelo, era folheado a ouro, num palácio lá em Florença. Então, é comum isso acontecer. Não estou dizendo que seja regra. Tem gente que diz, o luxo está flopado. Agora, pode até ser. Flopado aí na gíria, né? Que tá em baixa, né? Mas existe esta leitura de ordem histórica que normalmente se vem uma sofisticação e até mesmo um novo padrão estético. É comum surgir um novo padrão estético, como foi o caso do Decaux, como foi o caso da estética de Dior, o Decaux também na moda, a estética do Dior, que vai ser, né, a predominância visual da moda durante a década de 50 inteirinha, cintura marcada, saia rodada. Enfim, então a história pode nos ensinar muitas coisas. As pessoas acham que essa situação é só por causa de guerra. Não é guerra, não. Tem outras situações de ordem histórica que abalam a economia, sem dúvida alguma, tá? E que muda ao ar dos tempos, muda todo o zeitgeist. E eu vou aproveitar essa pergunta, esse gancho, inclusive, para trazer um pouco o quão é relevante para dentro de um profissional e um empreendedor no mercado de moda conhecer a história. Isso é um grande diferencial para desempenhar com mais propriedade e autoridade qualquer atividade, qualquer profissão que você venha exercer no mercado de moda, né? Se a gente fala que a moda é um retrato da cultura da nossa sociedade, esse entendimento com esse dinamismo, trazendo o contexto dos períodos, é uma evolução e uma estratégia. Para quem é inteligente, pensa sempre que o investimento, né, no conhecimento é uma grande estratégia que traz a oportunidade de você se diferenciar com qualquer profissão que você exercer. E na moda mais ainda, porque se a gente trabalha com estudo, com dados, com pesquisas, que vai além de entender o que é tendência, as tendências FEDs, as tendências passageiras, e sim o quanto, o que lá atrás aconteceu, se reflete no presente e no futuro. Óbvio que a gente não poderia deixar de aproveitar, depois dessa aula riquíssima que tivemos, de dar um spoiler e trazer um convite para todos vocês que estão aqui, pois as décadas aí principais, ou melhor, trazer aí uma noção histórica, né, falando da humanidade no século 20 e 21, eu tenho um convite para vocês. Lançamos, e vocês, em primeira mão, estão aqui recebendo essa informação, um curso totalmente online, mas totalmente aberto e enriquecedor com o João para vocês. Vão ser somente 30 vagas. Nós estamos aqui nessa noite com mais de 100 pessoas.
Então, eu não quero que vocês se disputem e que realmente quem, a partir de 18 de janeiro, tiver a oportunidade, tá, de programar a sua agenda dias 18, 20, 25, 27 e 29, 5 encontros, 10 horas intensivas conectadas aqui com vocês. E certamente são esse período que o João escolheu para trazer num estudo, né? É o que eu falo para vocês, da teoria que vocês vão receber aqui de ministração, mas para exercer uma prática hoje. O quão isso tecnicamente e estrategicamente vai ser para vocês relevante. Eu estou aqui na torcida para que não tenham briga, porque a gente só pode trabalhar com quórum de 30 alunos, porque vocês vão abrir as câmeras, mostrar os rostinhos para o João e tê-lo como um mentor para vocês terem essa troca mais profunda a cada aula. O conteúdo vai ser ministrado e no final sempre vocês vão estar tendo essa troca, essa interação direta com eles. João, para a gente finalizar e poder celebrar hoje, né, essa sexta-feira de uma forma especial, eu também quero avisá-los que ainda nesse final de semana, gente, vocês vão receber inscritos aqui, todos que estiveram inscritos, participado conosco aqui, um desconto super, super, super especial. E é especial, é 50% de desconto. Vocês vão ver lá, o curso está de 900 por R$450. 8 parcelinhas de R$62,50 para vocês conectarem com a gente. E eu quero, para você finalizar, uma palavra final. Eu não estou aqui defendendo porque eu vivo a moda, empreendo na moda e estou à frente de várias marcas aí nos programas de mentoria que nós temos. E eu falo da importância deles entenderem passado para serem reconhecidos no presente e serem estratégicos no futuro. Concorda, João? Não resta dúvida, né? É o sentido da história, né, Dani, que eu acabei de comentar, né? É a tríade passado, presente e futuro, né? Enfim, principalmente para o jovem, né? Eu sinto isso, que eu estou na sala de aula. Nossa, professor, fiz isso. Falei, nossa, que bacana, né? Achando que inventou a roda, né? Então, conhecer o passado, né, é fundamental para entender por que vivemos da maneira de como vivemos e projetar esse futuro no sentido de ter estratégias, como a Dani falou. Então, isso é uma realidade. E vemos nomes da história da moda muito significativos, que têm um lastro cultural invejável. Vivienne Westwood é uma mulher que conhece a história da moda até o último fio do cabelo. Gaultier entende de história da moda, Lacroix, até, enfim, como todos eles passam por isso. Enfim, então é fundamental que nós tenhamos, que desenvolvamos uma cultura de moda. E o objetivo desse curso, já que a Dani falou, é exatamente, vamos percorrer os séculos 20 e 21 com as suas referências históricas, né, comportamentais, para entender, né, toda essa questão de estar associado à cultura de moda e à história da moda. Vocês têm um convite por um mês, duplo. Dani. Hoje é dia 18 de dezembro, é dia 18 de janeiro. Daqui um mês. Certinho. Vocês vão celebrar as festas e reconectamos dia 18 de janeiro, exatamente um mês. Olha que legal, um mês. E quero dizer que esse convite é duplo. Vai ser uma honra nós estarmos com vocês ao vivo, online, nesse, mais do que uma sala de aula, uma sala de troca de conhecimento e de rico conhecimento para a carreira de todos nós aqui. Querido João, muito obrigada por essa noite. Não tem como não deixar esse spoiler para eles que em primeira mão participaram dessa sexta-feira conosco. Dúvidas podem mandar através do direct ou acessar direto o nosso site, que vocês vão encontrar o conteúdo programático na íntegra desse projeto que a gente starta. E começar janeiro com essa iniciativa vai ser muito especial. Muito obrigado a todos, muito obrigado, querido João. Eu agradeço que a esse você, final de semana Pedro, seja só uma sequência de tudo isso que a gente falou aqui. Um grande beijo, querido. Muito obrigado, obrigado a todos que participaram. Tchau, até janeiro, até 18 de janeiro. 18 de janeiro. Até, querido. Obrigada.